E se tudo o que as pessoas vissem em você fosse o que elas mais temem? Rintaro sempre carregou um rosto que afasta os outros, mas em um dia chuvoso, entre bolos, olhares e silêncios, ele conheceu alguém que não desviou o olhar, alguém que enxergou a beleza onde o mundo só via ameaça. Essa é a história do nosso protagonistinha que acaba conhecendo a garota de seus sonhos de uma forma que ele nunca tinha imaginado. O anime começa nos mostrando duas escolas que ficam uma ao lado da outra. A primeira é uma escola somente de garotas, onde filhas de famílias ricas estudam. A segunda é uma escola só de garotos, e é nessa escola que o nosso protagonistinha Rintaro estuda. Ele tem uma expressão assustadora, porém seu coração é extremamente gentil. Enquanto ele está indo se encontrar com seus amigos, esses amigos estão sendo intimidados por dois valentões. O amigo do prota, chamado Saco, responde que foi ele quem acabou esbarrando em um deles de propósito. Só que um dos caras pergunta se eles são do colégio Chidori, já que os uniformes que eles estão usando são de lá. O cara de cabelo branco pergunta se eles conhecem um rapaz alto e loiro que também estuda nessa escola, mas os amigos do prota já se tocaram que provavelmente eles dois estão falando dele, e é nesse exato momento que Rintaro aparece atrás dos dois. O de cabelo laranja olha e então o Rintaro pergunta se os amigos dele fizeram alguma coisa, só que a aparência do protagonista é tão assustadora que faz os dois valentões correrem do local apavorados. Então, Uzami agradece ao Rintaro por ter feito os dois caras correrem. O prota fala para eles não ficarem causando problemas para as outras pessoas. Mas o Uzami fica irritado ao escutar aquilo e diz que as vítimas são eles, e que a culpa é do Rintaro. Isso porque o cara de cabelo branco disse que um júnior deles tinha sido cuidado por um cara alto e loiro. O outro amigo pede para o Uzami se acalmar, já que a situação foi resolvida. Em seguida, eles continuam andando em direção à escola. No meio do caminho, o protagonistinha comenta que durante a noite passada acabou ouvindo pessoas discutindo em frente à casa onde mora. Como ele não conseguia ignorar o barulho, foi dar uma olhadinha. Ao chegar lá, viu uma mulher dando um tapa em um cara. O prota ainda fala que seria uma pena se o homem simplesmente deixasse a garota sozinha depois de levar um tapa na cara. Então ele foi até o cara, que parecia traumatizado, e perguntou se ele estava bem. Só que quando o cara olhou para o rosto do Rintaro, acabou ficando assustado com a aparência dele. E depois disso, o cara foi embora. O Uzami comenta que sente um pouco de pena do rapaz, pois à noite a aparência do protagonista fica ainda mais assustadora. Já o Saco pergunta se ele achou que seria morto, e o prota admite que a culpa foi dele por ter deixado o cara com medo. Só que nesse exato momento, duas garotas do colégio feminino aparecem, porém, ao verem eles, mudam suas expressões, como se estivessem diante de ratos asquerosos. Uma delas acaba deixando um pano cair. O Uzami pega ele e tenta devolver a ela. As duas se viram e olha para ele com repúdio. Em seguida, uma diz para ele jogar fora o pano. O Uzami fica sem entender e elas continuam dizendo que não querem mais aquele pedaço de pano porque agora ele ficou contaminado. Após isso, as duas vão embora, e o Uzami fala que acha que elas ficaram envergonhadas por ele ser um bonitão, mas na realidade, aquelas garotas só não queriam se envolver com eles. E aqui é nos contado que a escola particular de meninas ao lado se chama Kikyo Gakuou. É uma escola de muito prestígio, porém para eles, os meninos, o mesmo não pode ser dito. Pois a escola em que o protagonistinha estuda se chama Chidori. Ela é uma escola de baixíssimo nível, onde lá só os mais idiotas dos idiotas se reúnem. E além disso, a escola Kikyo diz abertamente que não gosta da escola Chidori, e por isso mantém as cortinas da janela sempre fechadas. O Rintaro nunca viu como são as aulas na escola ao lado por esse motivo. Ele comenta que depois que as pessoas se formam, acabam se tornando irrelevantes durante o resto da vida. Após isso, o Uzami chama ele e todos os outros para irem ao karaokê depois da aula. Porém, o prota acaba recusando o convite após ver uma mensagem em seu celular. O Uzami pergunta se é uma namorada, e o prota responde que não. Logo em seguida, o professor aparece na sala e pede para todos os alunos se sentarem. Mais tarde, depois da aula, está chovendo, e o Rintaro corre para chegar em casa, já que não levou nenhum guarda-chuva. Ao chegar no estabelecimento em que sua família administra, a mãe dele fica um pouco irritada, pois ele chegou mais tarde do que o de costume. Ele diz para ela que a escola é longe e que não pode fazer nada quanto a isso, já que pode acabar chovendo no caminho de volta. A mãe dele fala que está tudo bem, pois só tem um cliente no local, e como está chovendo provavelmente, mais ninguém vai aparecer por lá. Ela diz também que precisa preparar as coisas para o dia seguinte, e como estão com pouco pessoal, o prota é o único livre para atender os clientes.
Ele conta que como os pais dele têm uma confeitaria, às vezes ele é chamado para ajudar, e que nunca contou isso para ninguém na escola. O Rintaro lembra que a mãe falou que tinha apenas um cliente no local, então ele vai dar uma checada, e acaba vendo que é uma waifuzinha 10/10. Ela olha para o protagonistinha, e por um momento os dois ficam se encarando, até que a garota começa a ficar vermelha e muito nervosa com ele olhando ela daquele jeito. Ele pede desculpas, pois não queria assustá-la. Com isso, ele pega um pouco de água e entrega para a waifu. O Rintaro fica um pouco surpreso, pois nunca viu uma garota comer tanto quanto ela. Ele até se pergunta se era do ensino fundamental por causa de sua altura ser muito baixa. Porém, logo em seguida, a garota se levanta, agradece pela refeição e vai embora correndo toda nervosa. O prota agradece também, mas fica se perguntando se acabou assustando a garota. Após o evento, o Rintaro pergunta à sua mãe quem era aquela garota. Ela diz que é o Aguri-san, uma garota que costuma ir ao estabelecimento algumas vezes por mês. A mãe pergunta por que ele está curioso, e sem saída o prota abre o jogo, dizendo que o Aguri-san saiu correndo após vê-lo, e que se ela parar de ir até o local, a culpa será toda dele. A mãe pergunta por que ele está se culpando tanto assim, pois como ela conhece a Aguri-san, sabe que a garota não é do tipo que deixaria de voltar por causa disso. Mas se ela não aparecer, terão que competir com ela no bolo, fazendo ela se apaixonar novamente pelo lugar. No dia seguinte, o protagonista está na sala de aula pensando se a Iwaguri ficou traumatizada. Como ele não pode simplesmente ir até a escola secundária dela pedir desculpas, fica difícil resolver a situação. E nesse exato momento, o Zami aparece perguntando se ele está com algum problema e que já é hora do intervalo. O prota responde que não aconteceu nada e que vai pegar o almoço para ele. Porém, os amigos percebem que ele está diferente do normal. Mais tarde, quando o protagonista está no quarto lendo mangá, sua mãe aparece correndo e diz que a Aguri-san voltou. O protagonistinha vai até ela e antes que possa dizer qualquer coisa, o Aguri-san fala que vai pagar. Ela entrega para ele um bolo que fez, explicando que no dia anterior acabou se assustando de repente e pede desculpas. Ela preparou aquele bolo como forma de pedido de desculpas. No entanto, ele percebe que ela está com muita vontade de comer o bolo e com isso decide dar para ela comer. Ela se recusa porque fez o bolo para ele, mas o prota insiste dizendo que ela pode comer e que isso já seria o bastante para ele. Ela tenta resistir, mas como o bolo parece tão gostoso, ela acaba não conseguindo resistir. Após terminar de comer, a Aguri-san comenta que provavelmente o deixou surpreso no dia anterior, já que ele nunca deve ter visto alguém comer tanto quanto ela. E como não havia ninguém ali, ela aproveitou para comer um pouco a mais. Após isso, os dois dizem seus nomes um para o outro. E ao ouvir o nome do prota, ela diz que finalmente descobriu, e isso deixa o Rintaro surpreso. E a Aguri-san fica nervosa, pois acabou falando isso sem querer. Ela tenta se explicar, mas logo depois o prota pergunta se ela saiu correndo porque estava com medo dele. Ela responde que não, e que correu porque foi a primeira vez que o macho alfa olhou para ela daquele jeito, e que ela ficou muito animada com aquilo. O protagonista não entende muito bem isso, já que normalmente as pessoas ficam assustadas ao vê-lo, mas aquela waifuzinha 10/10 parece estar completamente caidinha por ele. Em seguida, Rintaro comenta que já está tarde e fala que vai acompanhar ela até a estação. O Aguri-san olha para fora e vê que realmente já está tarde, mas antes de ir embora, ela compra um bolo. Ela fala que ele não precisa se preocupar, já que a estação é próxima do estabelecimento. Porém, antes de partir, ela se vira e diz ao Rintaro que nunca o viu como uma pessoa assustadora. Ele fica surpreso com isso, pois não esperava ouvir algo assim. Após o Aguri-san dizer aquilo, ela vai embora, porém, dois caras estavam observando eles. Depois disso, o prota retorna ao quarto e começa a lembrar do passado, das vezes em que as crianças diziam que ele era assustador. Desde sempre ele só ouviu coisas assim das pessoas, mas pela primeira vez alguém não achou ele assustador. E nesse exato momento, a mãe dele aparece no quarto dizendo que a Aguri-san esqueceu o bolo. Vemos então que aqueles dois caras estão perturbando a Aguri-san. Eles são os mesmos que o protagonista havia assustado antes. Eles ficam abusando dela, dizendo para saírem juntos. Enquanto isso, o prota está correndo à procura dela. A mãe dele tinha encontrado o bolo logo quando ia fechar o estabelecimento, e que aquilo não parecia ser um bom sinal. O prota escuta alguém falando dele, e ao chegar no local vê que são aqueles dois caras, e que eles estão com a Aguri-san. Eles perguntam por que ela estava com o protagonista, já que ele é o oposto dela. Dizem que ouviram falar que o Rintaro é um delinquente, e que era um louco no ensino fundamental.
Um deles fala que ele estuda em uma escola idiota e que não tem nada de bom a oferecer para ela. Rintaro escuta tudo aquilo e fica pensativo, pois é assim que as pessoas veem ele. Ele reconhece que é verdade que estuda em uma escola ruim e que não pode fazer nada quanto a isso. Os caras continuam enchendo a cabeça dela, dizendo que ela estará em perigo se sair com ele. Mas antes que falem mais, o Aguri-san pergunta se só por ouvir boatos eles acham que podem julgar alguém. Ela também pergunta se já tentaram conversar com o Prota. Eles dizem que não, e que nem querem falar com o delinquente. Ela defende o Rintaro, dizendo que se eles conversarem com ele, vão descobrir que ele é uma pessoa maravilhosa. Mas os caras não se importam com isso. Então a Guri-san fala que se não querem conhecê-lo de verdade, é melhor pararem de espalhar mentiras sobre ele, pois isso é desagradável. O cara de cabelo laranja comenta que queria usá-la para provocar o Rintaro, mas muda de ideia e tenta dar um soco nela. Nesse exato momento, o protagonista aparece e protege ao Aguri-san com o próprio corpo. Ele intimida os dois com um olhar aterrorizante, e em seguida os caras saem correndo do local. Por conta do impacto, o Prota acabou batendo a cabeça. A Aguri-san fica muito preocupada e tenta limpar o ferimento enquanto pede desculpas. Ele diz que não foi culpa dela e que tomou o soco de propósito. Ela pergunta por quê. Ele responde que foi por castigo e pede desculpas por tê-la envolvida naquilo. A Aguri-san fala que não é culpa dele, mas ele insiste que sim, por ter deixado alguém tão gentil se sentir tão assustada. Ela diz que não vê nada de assustador nele, pois ele é muito gentil. Em seguida agradece por ele tê-la salvado. Rintaro então percebe que a razão pela qual as pessoas o julgam é por conta da sua aparência, e que nunca esperou que isso fosse mudar. Mas ali estava alguém que viu além do que todos sempre enxergaram. Alguém que viu o verdadeiro Rintaro. Após esse evento, ele acompanha ela até o metrô, pede para ela ter cuidado e vai embora. Mas enquanto sai, o Aguri-san grita seu nome com empolgação e sentimento, dizendo que vai voltar ao estabelecimento para comer de novo e que quer comer bolo junto com ele. No dia seguinte, na escola, o protagonista chega bem cedo e aproveita o momento para relaxar, já que não dormiu nada na noite anterior. Ele pensa na Aguri-san e ao olhar pela janela da outra escola acaba vendo ela. O prota fica tão surpreso que fecha a cortina imediatamente. Ele pensava que ela estudava em outra escola e não na escola Kikyo. Após isso, o Uzami está mal, já que as garotas da escola Kikyo ficam olhando de forma feia para ele. O prota fica admirado, pois só agora o Uzami conseguiu perceber isso. Ele desabafa para o Prota, dizendo que já tá puto com aquilo. Quando ele estava no trem, as garotas ficaram olhando para ele como se o Uzami fosse um verme imundo. E pior, o caminho todo as garotas da Kikyo ficavam olhando para ele como se ele fosse um criminoso, e isso o deixou muito irritado. O Uzami conta que não foi para aquele colégio porque quis, ele foi porque foi o único que aceitou ele. Enquanto o Uzami está desabafando sobre a sua vida para o protagonistinha, o Saku e o Hayato aparecem. O Hayato pergunta se eles estão falando novamente da escola Kikyo, pois há pouco tempo atrás eles também foram encarados como se fossem uns merdas. O Uzami fica decepcionado ao ouvir aquilo, já que até o Saku, que é bonitão, não conseguiu escapar dos olhares de rejeição daquelas garotas. O Saku odeia aquela escola de garotas e diz que as riquinhas da Kikyo e eles, os idiotas da Chidori, nunca iriam se dar bem. O Uzami fala que é como um ditado, bota a lenha na fogueira, só que não é esse o ditado, o correto seria água e óleo não se misturam. Em seguida o Saku pergunta para o Prota o que teria sido aquilo na testa dele. O Uzami diz que parece que ele acabou batendo em alguma coisa. Eles não entendem muito e o Prota continua em silêncio. Após todos esses comentários, o Hayato pergunta se foi o Rintaro que acabou fechando a cortina. O Prota, que está viajando na maionese, volta à realidade e pergunta o que o Hayato disse. O Hayato fala que ele nunca tinha fechado a cortina. O Prota nota que vacilou em não ter aberto a cortina. O Uzami então diz que só de ver o prédio das garotas da Kikyo já daria um desgosto. Porém, o Prota se levanta alterado e fala alto que não é nada daquilo que o Uzami disse. E logo ao falar isso, todos da sala olham para ele. E o Prota vê que acabou agindo por impulso. O Uzami pergunta o motivo daquela reação, e o protagonista tenta disfarçar, falando que não é nada. Pede desculpas e diz que só fechou a cortina porque estava muito claro. O Uzami fala que sempre estava claro, e ele nunca tinha fechado a cortina. O Prota abre a cortina e diz que só deu vontade de fechar ela. Após isso, o professor está dando aula, mas o Prota não para de olhar para Kikyo e fica pensando sobre mais cedo, quando a Aguri ficou surpresa ao vê-lo. Ele se culpa porque sem querer acabou fechando a cortina por reflexo e chega à conclusão que aquilo foi super desagradável. Ele acredita que depois daquilo, a Aguri vai parar de ir até a loja e que aquilo até que seria bom, já que nada de bom vem quando se envolve com alguém do colégio Chidori, ainda mais por ela ser do colégio chique da Kikyo. Então, o Prota acredita que aquilo foi a melhor coisa a se fazer. No fim da aula, o Uzami chama ele para sair mais cedo.
O Prota dá uma checada no celular, vê que não tem nenhuma mensagem nova e pergunta ao Uzami onde eles irão. O Uzami fica surpreso, já que nunca viu o Prota tão animado. Enquanto eles estão saindo da escola, acabam vendo uma multidão no portão, onde todos estão olhando alguma coisa. E essa coisa não é nada mais e nada menos que o waifuzinha 10/10, o Aguri-san. Ao ver que é o Aguri, o Prota fica muito nervoso e se pergunta o que ela está fazendo ali. Mas antes que ele tome qualquer atitude, o Uzami vai até ela com uma cara ameaçadora e pergunta o que uma garotinha do colégio Kikyo quer naquele local. A Aguri fica um pouco assustada, e o Prota acaba vendo aquilo e decide fazer alguma coisa. Enquanto isso, a Aguri fala que está esperando alguém. O Uzami pergunta quem seria essa pessoa, e antes que ela possa dizer qualquer coisa, o Prota aparece e o segura, falando para ele parar de assustar a garotinha. Em seguida, o Prota pede desculpas a ela, e a Aguri diz que está tudo bem. Porém, o Uzami não desiste e quer saber quem seria essa pessoa que ela está esperando. Só que nisso, ele acaba chorando, porque a raiva que ele estava sentindo era na realidade inveja da pessoa, e começa a gritar falando que tem mais raiva ainda da escola Kikyo, já que ter uma garota te esperando no portão é de dar inveja, e que ele queria muito uma namorada. Vendo aquilo, o Prota agradece por ele ser um imbecil. No entanto, as amigas da Aguri acabam aparecendo, perguntando o que ela está fazendo perto daqueles ratos asquerosos. E aí elas falam para ela não ficar em um ambiente tão contaminado como aquele. A Aguri fica sem muita reação, enquanto as suas colegas ficam se perguntando o motivo dela estar falando com os marginais da escola Chidori. Elas dizem que se ela ficar muito tempo ali vai ficar burra, com um QI-83. Com isso, elas puxam a Aguri e enquanto voltam para a escola Kikyo, uma delas leva um susto com o Prota, já que a cara dele seria a de um delinquente vagabundo. Mas antes que elas saiam do local, o Uzami diz para elas pedirem desculpas porque acabaram esbarrando no Prota. Porém, a garota bate na mão dele e elas ficam olhando como se ele fosse merdinha. E com isso, elas levam a Aguri de volta para a escola Kikyo. O Uzami fica irritado por ter sido tratado como se fosse um bosta, e fala que nunca vai esquecer aquilo. O Prota não diz nada, só fica olhando as outras garotas levando a Aguri. Após isso, o Uzami se pergunta por que aquilo acontece logo com ele. O Saku responde que foi ele que começou aquilo, e o Ayato pergunta quem seria aquela garota e quem ela estaria esperando, mas o Uzami não se importa mais com aquilo. Já o protagonista se sente aliviado, pois foi por pouco, quase que eles descobrem que a Aguri estava esperando ele. Então, ele fica pensando se ela foi vê-lo, mas ele acha que isso seria impossível, que na verdade ela estaria esperando outra pessoa. Porém, mesmo depois de dizer isso, ele fica pensando se ela pode ter ido até lá por conta dele. Nesse momento, o Uzami diz que ele está ficando muito para trás, porém ao olhar a cara do Prota, vê que o rosto dele está meio estranho, diferente do normal. O Ayato e o Saku também dizem a mesma coisa. No entanto, o Uzami só fala para o Prota não ficar assustado daquela forma e continua a caminhada. O Prota nem conseguiu perceber o que tinha acontecido e deduz que provavelmente ele tenha ficado feliz, mas acaba deixando isso para lá, achando que ele deve ter deixado a Aguri assustada e que a melhor opção é que eles dois não se vejam mais. Depois, eles estão no karaokê e o Saku pergunta ao Rintaro se ele já escolheu a música que vai cantar. O Prota diz que ainda não e que já vai escolher. O Saku vê que ele está agindo meio diferente do normal e pergunta se aconteceu alguma coisa. Os outros dois escutam aquilo e o Ayato fala que realmente o Prota está meio estranho ultimamente. Com isso, o Saku diz que se ele estiver com algum problema é só falar, já que aquele machucado na testa dele não parecia ser só um acidente. O Prota fica pensando se conta ou não para ele sobre a Aguri, mas deixa quieto, acreditando que aquela seria a melhor opção, e diz que está tudo bem. Daí o Uzami diz que se estiver acontecendo alguma coisa, é só falar com eles. O próximo cantar é o protagonista, mas antes dele ir, ele pede desculpas ao Saku por fazer eles se preocuparem. Quando ele está voltando para casa, vê que a loja ainda está aberta. É estranho, pois já deveria estar fechada. Ele então entra e fala que a porta estava destrancada, e antes que o Rintaro termine a frase, a Aguri diz que estava esperando por ele. O Prota fica surpreso ao vê-la, e a Aguri pede desculpas por ter causado a confusão mais cedo, e que subestimou a rincha entre as duas escolas. Ele diz que está tudo bem, e que ela pode levantar a cabeça. Então a mãe dele aparece, falando que se ele fosse demorar tanto para chegar, era para ele ter avisado, pois a Aguri ficou esperando por um tempão. Em seguida, a mãe do Prota pergunta se ela quer uns pedaços de bolo, e antes que a Aguri diga algo, a barriga dela começa a roncar. Ela fica bastante envergonhada com aquilo, enquanto a mãe do Prota fica rachando o bico. E o Prota também não se aguenta e tenta disfarçar as risadinhas.
Ele pede desculpas e fala para eles irem comer juntos. A Waguri fica toda tímida ao ouvir aquilo e diz que está tudo bem. Depois, quando eles estão comendo o bolo, o prota percebe que ela come com uma felicidade muito sincera. Mas daí ela pergunta se o amigo dele está bem, e ele responde que sim, que o Uzami é um cara durão e que consegue suportar um empurrãozinho. E a Waguri fica aliviada, já que as meninas bateram nele sem piedade. Nesse momento, o prota aproveita para perguntar o que ela estava fazendo no portão da escola dos burros. Ela diz que só queria ver ele, e o Rintaro fica surpreso ao escutar aquilo, e a Waguri continua dizendo que não vai mais agir por impulso, e pede desculpas novamente pelo ocorrido. Mas ele fala que na verdade foi o grupo dele que acabou iniciando toda a briga, e sem querer querendo ele deixa escapar que ficou bastante feliz ao ver ela lá. E quando nota isso, ele pede desculpas, porque aquilo que ele falou foi algo bizarro, mas a Waguri diz que não quer que ele retire, que não é para ele retirar o que tinha dito, e os dois ficam envergonhados. O prota tenta quebrar o silêncio falando para eles comerem um bolo, só que em seguida ele já fala que não esperava ver ela ali na loja, pois pensou que ela fosse parar de ir até lá. A kawaiizinha 10/10, o Waguri, não entende muito bem e pergunta o motivo dele ter achado isso. O prota acredita que como os dois são de escolas diferentes e ela é da Kikyo, ele pensou que ela não queria vê-lo, já que de acordo com ele, ela não ganha nada em não vê-lo. No entanto, é muito pelo contrário, a Waguri ficou muito feliz por ver ele. Antes que ela termine de se explicar, ela nota que já falou demais e diz que precisa ir. Mas ao sair ela fala que é tudo verdade, pois daquela forma ela poderia conhecer o Rintaro melhor. Após isso, ela vai embora com uma expressão não muito contente em seu rosto. Depois que ela sai, o protagonistinha fica se perguntando qual seria o motivo para ela ter feito aquela cara triste. Então a mãe dele aparece e pergunta se a Waguri já foi embora, mas o prota não responde nada. Ela pergunta se ele está ouvindo, e quando ele se vira, ela vê que a cara dele está parecendo a do seu Madruga. E ela fica desesperada, pois não lembrava que tinha parido um esqueleto. Após isso, ele conta o que aconteceu para ela. A mãe dele entende a situação e dá um peteleco na cabeça dele para ele tomar juízo e ir atrás da Waguri, já que está tarde. O prota conta que a Waguri tinha ficado feliz ao conhecê-lo melhor, mas que não entendeu foi mais nada. E aí a mãe dele nota que ele é meio lento e tapado e diz para si mesma onde foi que ela errou. O prota não entende o que ela quis dizer com aquilo, mas pergunta para a mãe se ela sabe o motivo da Waguri ter ido vê-lo, já que ela é da escola Kikyo. A mãe dele fala que ele é lento, por ainda não ter percebido que está fazendo a mesma coisa que sempre fizeram com ele, que no caso seria ser julgado só pela aparência. Ela pergunta se a Waguri o tratou diferente depois que descobriu que ele era da Chidori. Aqui o protagonista começa a entender que ele que estava colocando as barreiras entre eles, tratando ela não por quem ela era, mas sim por sua aparência, criando conclusões precipitadas baseadas em seus status sociais. Ele então dá um soco em si mesmo e a mãe fica assustada com aquilo e pergunta o que ele está fazendo. O prota então começa a se culpar dizendo que ele é um lixo imundo, já que fez com a Waguri a mesma coisa que os outros faziam com ele. E agradece a mãe por ter aberto seus olhos. No dia seguinte, a kawaiizinha 10/10 Waguri está caminhando até a escola Kikyo. No meio do caminho, ela acaba encontrando o Rintaro. Ela fica surpresa ao vê-lo e pergunta o que ele está fazendo ali. E o prota diz que queria encontrá-la para pedir desculpas por ter magoado ela. A Waguri parece não entender muito bem. No entanto, o prota fala que ela acabou fazendo uma cara triste quando saiu do estabelecimento. Ela então fica extremamente envergonhada ao saber que ele viu aquilo e diz que é verdade que ficou triste, mas isso era coisa dela, a culpa era dela mesma, pois ela saiu do local sem dizer nada e ainda deixou o prota preocupado com ela e pede desculpas por isso. Porém, o prota diz que a responsabilidade é dele, ele que errou. A Waguri fala que o prota é muito gentil. Ele nota que ela sempre foi direta com as palavras e diz para si mesmo que precisa encarar isso de frente. E com isso ele fala que os garotos da Chidori sempre falam mal da Kikyo, só que ele mesmo nunca tinha pensado direito no assunto, já que se tornou normal eles se odiarem. Mas agora, quando ele pensa neles falando mal dela, não dá para aceitar. No entanto, ele pensou que se fosse se envolver com ela só iria gerar mais problemas. O prota continua dizendo que não conseguiu agir e deixou-se reafirmado aquilo que ele já tinha retirado antes. Isso fez com que ele ficasse preso nessa ideia de escola em vez de enxergar ela de verdade, e a Waguri fica muito feliz ao ouvir aquilo. Ela se levanta e diz que agora está tudo certo, e que não importa se é Kikyo ou Chidori, pois ela quis conhecer ele pelo simples fato do Rintaro ser ele mesmo. O prota então pede desculpas por ter fechado a cortina daquele jeito naquela vez. Ela fala que está tudo bem, e que nem tinha reparado nisso. E como está cedo, eles dois aproveitam para se verem pela janela. E o prota diz que o mundo onde ele achava que não tinha nada a ver com ele parece ter ficado mais próximo agora e muito mais feliz. Após isso, Rintaro e o Uzami estão sofrendo com o calor. O Uzami acaba tendo uma brilhante ideia, deles irem até a sala dos professores para ligar o ar. Quando estão indo até lá, o Uzami se lembra de que o festival esportivo está próximo. Ele diz todo animado que é para eles mirarem no título esse ano.
Só que depois de dizer isso, o professor fala que eles não poderão participar do festival. O Uzami fica chocado com a notícia, quase tendo um infarto, e pergunta o motivo de não poderem participar. O professor explica que quem tirou nota vermelha na prova vai ter que fazer a recuperação no lugar do festival. Mas o Uzami diz que eles ainda não sabem se vão tirar notas vermelhas. O professor fica surpreso ao ouvir aquilo e pergunta se eles vão tirar mais que 0,001 na prova, pois a única coisa que eles ainda conseguem acertar é o nome deles. O Uzami responde que é uma missão quase impossível isso aí, e pergunta se eles se esforçarem mesmo, o professor poderia dar uma recompensa para eles. Daí o professor fica pensando e responde que se eles conseguirem participar e ainda assim ganharem o festival, ele dará sorvetes para os dois. Porém, o Uzami fica em estado de pânico, falando que está ferrado, já que ele não consegue se concentrar mais que 10 minutos nos estudos. Saku diz que ele já perdeu, mas o Uzami não desiste e começa a implorar para o Saku ajudar ele com os estudos. Saku fala que não vai ensinar porque os dois são burros com o QI abaixo de menos 83 e que ele já ajudou eles uma vez e mesmo assim tiraram nota vermelha. O Uzami continua implorando para ele ajudá-lo, e enquanto isso, o protagonistinha está estudando. O Ayato fala que ele está muito tranquilo com a situação, mas o prota responde que não está, e que não consegue ler aquele livro por ser muito burro, e pergunta se o Ayato pode ajudá-lo. Porém, o Ayato também não entendeu nada daquela matéria, e diz que o único que é bom nos estudos é o Saku. No entanto, o Uzami fala revoltado que eles não querem ir para o festival com ele, e nem com o Rintaro, e que eles dois vão estudar por conta própria. O prota fica surpreso ao ouvir aquilo, e o Saku acha aquilo uma excelente decisão. Enquanto o Uzami e o Saku ficam discutindo, o protagonistinha vê que chegou uma mensagem da mãe dele, dizendo que como é dia de promoção, ele deveria chamar o Aguri para ir até a loja, já que também faz tempo que ela não a vê. O prota fica pensando sobre isso, já que faz um tempo que a Aguri não vai até a loja. Mesmo ela sendo rica, isso não significa que ela vai ficar gastando dinheiro direto. Após isso, quando o professor está explicando a matéria, o prota tenta mandar uma mensagem para a Aguri. Então ele escreve e manda, e em seguida fica esperando a Aguri responder durante toda a aula, mas nada dela responder. Ele se questiona se na escola Kikyo é permitido usar celular, já que ela está demorando muito para responder. Só que nesse exato momento chega a mensagem da Awaguri falando que não dá para ela ir, pois ela tem outras coisas para fazer. Após ler aquilo, o protagonistinha se pergunta o motivo dele ter ficado decepcionado com a resposta da Awaguri. E antes que ele pense sobre isso, o Uzami aparece e diz para eles irem até a biblioteca. Então, eles vão até a biblioteca e começam a estudar. No entanto, isso não dura muito, pois o Uzami não consegue resolver nada. Então o prota fala para ele pedir desculpas ao Saku, já que os dois não têm a mínima capacidade de estudar sozinhos. O Uzami diz que mesmo que o Saku tenha ajudado eles no ano passado, os dois tiraram notas vermelhas. Daí o prota pergunta se eles ainda vão tomar sorvete juntos, e fala que o Saku só está sendo orgulhoso, e que ele também está animado para o torneio. Então, o Uzami, com uma cara de surpreso, pergunta se ele é mesmo o Rintaro, já que está agindo um pouco diferente do normal. O prota fala que o plano era para todos eles ganharem o título juntos. Com isso, o Uzami se levanta e diz que provavelmente o Saki e os outros estão estudando na escola, e que vai até lá buscar eles. Mas antes de ir, ele fala que ainda está animado e que vai pedir desculpas e trazer os dois de volta. Com isso, o Uzami sai, e o protagonista fica na biblioteca esperando ele voltar. Porém, quando o prota está tentando estudar, duas garotas passam do seu lado, falando que não tem lugares vazios para elas sentarem. Aí ele escuta aquilo e decide sair do local. As garotas ficam chocadas com a atitude do nosso protagonistinha, pois a atitude dele foi muito shady. Após isso, Rintaro acaba escutando uma voz feminina falando o nome da waifuzinha Awaguri. Ele decide dar uma olhadinha e acaba vendo ela, só que acaba fazendo barulho e as garotas olham, mas não ligam muito. Então, o prota entende o motivo dela não ter ido até a loja, já que o compromisso dela seria estudar para as provas. Ele dá outra olhadinha e vê que a Awaguri está desenhando. A amiga dela fala que aquele desenho é o professor, e ao lado dele é uma girafa. Mas a Awaguri diz que não é uma girafa, e sim um gato que ela viu mais cedo. O protagonista fica surpreso ao saber que ela também fica rabiscando, só que ele acaba sabendo que a Awaguri é uma das melhores alunas da turma, e ela fala que se esforça muito para conseguir chegar naquele nível. Após ouvir aquilo, o prota vai para o lado de fora para estudar enquanto fala que a Awaguri é uma garota super inteligente, com um QI de 300, totalmente o oposto dele, que é burro com um QI de menos 83. Pois mesmo com a ajuda do Saku no ano anterior, ele acabou tirando nota vermelha do mesmo jeito.
E enquanto o Prota está deitado no banco, dando uma relaxada e pensando nas palavras do Uzami, a Awaguri aparece e pergunta se ele está tirando um cochilo. O Prota se assusta, já que achava que ela estava dentro da biblioteca. A Awaguri diz que está feliz por vê-lo e que só acabou vendo ele de costas e ficou curiosa, mas que também estava com fome, e aproveitou para dar uma relaxada também. O Prota então fala para ela se sentar no banco. Ela agradece a atitude dele e em seguida pergunta se ele foi até lá para estudar também. No entanto, a Awaguri acaba lembrando que naquele dia é dia de desconto na loja e que o protagonista tinha avisado ela sobre isso. Mas ele fala para ela não se preocupar, já que todo mês tem esse desconto. Ela diz que vai tentar juntar dinheiro até lá com o trabalho dela de meio período, mas o Rintaro fica chocado ao descobrir que ela trabalha mesmo sendo uma patricinha. E a waifuzinha 10/10 começa a rir da reação dele, pois ela fala que não é uma patricinha e que entrou na Kikyo como uma bolsista, e é por esse motivo que ela não pode deixar as notas caírem, e que ainda se mantém em primeiro lugar. O Prota fica surpreso ao saber que ela sempre esteve em primeiro, porém a Awaguri tem dormido pouco por conta das provas, e que durante as aulas, para não dormir, ela fica beliscando as mãos o tempo todo. A Awaguri diz que veio de uma família comum, e que acabou entrando em uma escola de elite, por isso ela quer se esforçar bastante. Ele pergunta o motivo dela se esforçar tanto, e ela fala que não quer decepcionar o pai, pois aquilo seria o seu orgulho. O Prota admira a Awaguri e entende que acabou julgando ela de forma errada, e percebe que estava fazendo a mesma coisa que os outros faziam com ele. Em seguida, o Prota pergunta se ela pode ajudá-lo com os estudos, pois se tirar outra nota vermelha seria ruim demais, e fala ainda que ele realmente quer passar, que não quer ficar acostumado a desistir das coisas, e que ela pode ajudá-lo quando tiver tempo. A Awaguri dá para ele um pouco de comida e fala que quando tiver tempo vai ajudá-lo. Porém, nesse exato momento, uma das amigas da Awaguri aparece e pergunta quem é aquele merdinha que está com ela. Essa garota se chama Subaru e o Prota fica surpreso com os cabelos prateados dela, acreditando que a Subaru seja estrangeira. Mas a Subaru olha para ele como se fosse só um delinquente imundo da Chidori e diz para o Prota nunca mais chegar perto da Awaguri, já que ela não quer nenhum criminoso da Chidori perto da linda Awaguri-san. A Awaguri tenta falar com ela, no entanto a Subaru diz que está fazendo aquilo para protegê-la dos imbecis da Chidori. Só que nesse exato momento, os amigos do Rintaro acabam vendo ele, e a Subaru fala que mais idiotas apareceram. Os amigos do Rintaro se aproximam, e o Uzami pergunta se as duas garotas da Kikyo querem alguma coisa com ele. O Prota tenta falar com o Uzami, mas a Subaru diz para elas irem embora daquele ambiente tóxico, pois elas, como donzelas, não precisam perder tempo com babuínos da escola Chidori. A Awaguri tenta explicar, só que o Uzami não gosta nada das palavras da Subaru. Então, ele acaba notando a Awaguri e diz que já viu ela em algum lugar. Porém, a Subaru fica com medo que a burrice dele acabe passando para a Awaguri e puxa ela para trás, enquanto o protagonista segura ele. A Subaru percebe aquela atitude do Prota, já o Uzami fica sem entender nada, pois ele nem fez nada. Então, o protagonista pede desculpas por ter agido daquela forma e fica se questionando o motivo de ter feito aquilo, já que o Uzami só se aproximou dela. A Subaru vai embora levando a Awaguri e fala que é por esse motivo que não quer que ela se envolva com algum delinquente da Chidori. A Awaguri tenta explicar a situação, mas acaba não conseguindo falar. Então, o Saku pergunta a Subaru se ela esqueceu a pergunta que ele fez alguns segundos atrás e diz ainda que as garotas da Kikyo são meio burrinhas. A Subaru se vira com um olhar psicopata e pergunta se ele não tem medo da morte. O Saku não se importa com ela e questiona a cor do cabelo prateado. Ele pergunta se na Kikyo isso seria permitido, já que eles parecem bastante flexíveis em relação àquilo, e continua falando que deve ser fácil a vida de uma donzela mimada. Mas antes que a Awaguri fale algo, o Prota acaba dizendo que ele passou dos limites, e que o Saku não é esse tipo de cara que solta essas idiotices ridículas, e continua falando que a Awaguri é a garota que ficou esperando alguém no portão do colégio da Chidori, e que ele só acabou vendo ela por coincidência na biblioteca. Com isso, aproveitou o momento para pedir desculpas por tê-la assustado. Então, o Prota acaba puxando toda a responsabilidade e fala que foi ele que puxou o assunto. O Ayato vai até o Uzami e fala que foi ele que assustou a Awaguri naquele dia. Então o Uzami vai até elas e se desculpa por tê-la assustado. Ao ver a atitude dele, a Awaguri se desculpa também, já que de acordo com ela toda aquela confusão foi porque ela estava na frente do portão, e que sempre quis pedir desculpas por ter deixado uma má impressão em todos da Chidori. A Subaru fala para ela não se curvar para delinquentes, pois se alguém vê, pode dar ruim, mas a Awaguri não liga muito para isso e fala para a Subaru também se curvar. Porém, ela não consegue deixar o orgulho de lado e sai do local. A Awaguri diz que também vai se retirar e em seguida corre atrás da Subaru. O Uzami ficou sem entender nada e questiona se aquela waifu baixinha de 1,40 é falsa, e o Prota só diz que duvida muito que ela seja falsa.
O Zama então fala que tem mais alguém que ainda não pediu desculpas, e essa pessoa não é nada mais e nada menos que Saco, que diz que se eles forem zoados, a culpa é deles por caírem no encanto das meninas. Mas o Zami fala para eles estudarem enquanto comem uma lanchonete. Após isso, o Aguri fala que sabe que a Subaru não se dá bem com garotos, mas que não era para tanto. A Subaru simplesmente não liga para os imbecis da Chidori, pois todo homem é igualmente imbecil, e pergunta por que o Aguri se desculpou para aqueles delinquentes, já que eles são rudes, são burros e ainda por cima nem se dão conta disso. No entanto, ela se lembra das palavras do Prota, e em seguida pergunta ao Aguri se ela conversou com aquele marginal loiro. Daí o Aguri responde dizendo que o Rintaro é uma excelente pessoa, e acredita que os amigos dele também não são pessoas ruins. A Subaru fica surpresa ao ouvir aquilo, mas não fala absolutamente nada sobre. Daí o Aguri pergunta o que ela vai fazer com todo aquele doce que comprou. A Subaru diz que iria comer enquanto elas estudavam, só que o Aguri fala que não pode comer ali na biblioteca. Depois, quando o Prota está corrigindo seus exercícios, ele percebe que não importa o quanto estude, ele não consegue entender nada. Porém, nesse momento, a Aguri acaba ligando. O Prota atende e pergunta se aconteceu algo. Ela ligou só para pedir desculpas pelo que a amiga dela fez. Ele fala que está tudo bem e que eles também pedem desculpas pelo ocorrido, mas a Aguri se desculpa porque na realidade foi ela quem começou a conversa. Ele diz que não precisa se desculpar tanto, já que está tudo certo. A Aguri fala que ele é muito gentil e que gostou muito da atitude de macho alfa dele. Ele fica pensativo com as palavras dela e acaba tirando o celular do ouvido. Só que em sequência o Prota lembra que a conversa ainda não tinha acabado, e a Aguri fala sobre os estudos que ele pediu ajuda dela, e pergunta se sábado estava bom. Só que a Aguri acaba percebendo que não está falando formalmente com ele. No entanto, o Prota não liga para isso, mas ela fala que como é uma cliente, tratar de forma informal seria deselegante. Ele fica meio para baixo, já que o protagonistinha acha que ele é só mais um cara no meio da multidão para ela. Daí o Rintaro confirma dizendo que sábado dá para eles estudarem, e com isso ela combina deles se encontrarem na estação Asagi. Porém, antes de desligar, ele cria atitude e diz que ela não precisa ser formal com ele, e que se ela quiser pode até chamar ele pelo primeiro nome. A Aguri fica surpresa e fala que na próxima vai agir informal com ele. Em seguida ela desliga, e o protagonista fica pensando como que o rosto dela deveria estar naquele momento. A Aguri ficou toda apaixonadinha ao ouvir as palavras dele. Enquanto isso, a Subaru está olhando as fotos delas duas, de quando elas eram crianças, com uma cara de psicopata. Após isso, é nos mostrado o protagonista que acabou acordando cedo demais, e que aquele dia é o dia em que ele marcou com a waifuzinha Aguri para se encontrarem, já que ela vai ajudá-lo nos estudos. Depois, quando o Prota está indo se encontrar com a Aguri, umas moças no trem ficam assustadas com a presença dele, já que ele é muito alto e tem uma cara de fora da lei. O Prota está muito preocupado com o encontro em que ele vai ter com a Aguri, e questiona se a roupa dele não está estranha. Após isso, o Prota sai do trem e percebe que acabou chegando cedo demais. No entanto, ele acaba vendo que a Aguri-san já está ali esperando e pede desculpas por fazer ela esperar muito. Porém, a Aguri diz que ele não precisa se desculpar, pois foi ela que acabou chegando muito cedo no local. Mas ela acaba notando que acabou falando de forma formal. A Aguri ainda não se acostumou com aquilo e fala que está um pouco nervosa. O Rintaro entende muito bem aquilo e se pergunta se ela sempre foi assim tão fofa. Após isso, eles dois estão em uma cafeteria. A Aguri prova um prato de comida e diz que está muito gostoso. Ela continua falando que sempre quis ir até aquele lugar e que parece ser um ótimo lugar para estudar. Porém, o Prota fica viajando na maionese. Ela pergunta se está tudo bem. Ele fala que já vai comer e acaba se lembrando que a Aguri gosta muito de comer. Depois deles encherem as suas barrigas, eles vão estudar. Ela então diz para eles começarem com a matéria de matemática. O Prota fala que está tudo bem, pois ele pode tratar o resto sozinho depois. A Aguri diz que qualquer coisa ele pode perguntar. O Prota abre o livro e ela vai dar uma olhadinha, só que ela acaba chegando muito perto dele e em seguida acaba se afastando. Ela pede desculpas por ter chegado muito perto, mas o Rintaro fala que está tudo bem. Então, a Aguri pergunta de uma forma tímida e nervosa se aquela foi a parte que ele não entendeu, e ele diz que sim. Ela tenta explicar, mas fica muito nervosa por estar na frente de um macho alfa. Já o protagonista fica com seu coração batendo muito alto. A kawaiizinha, o Aguri-san, pergunta o motivo dele não querer tirar nota vermelha dessa vez. Ele fala que depois do exame, a escola terá um festival esportivo, e se tirar nota vermelha, ele terá que fazer recuperação no lugar do festival.
Ele continua dizendo que só queria muito participar do festival esportivo junto com seus amigos. E em seguida, ele pede desculpas, porque aquilo seria um motivo imbecil. A Awaguri fala que não é imbecil, que ela acha aquilo um motivo muito bonito. O prota diz para si mesmo que a Awaguri é muito fofo e gentil. Então, ela pergunta se ele ama os amigos dele pra valer. E ao ouvir aquilo, o prota acaba se engasgando com um copo de água. Ela fica preocupada, mas ele fala que está tudo bem e pergunta o que ela quer dizer com amar, já que é estranho um macho dizer que ama outros machos. A Awaguri não entende muito bem e pergunta se ela acabou errando nas palavras, e o prota diz que se for para dizer que gosta deles, então sim, que ela está certa. A Awaguri fala que também ama muito as amigas dela, pois todas elas são muito maravilhosas, lindas e gentis, principalmente a Subaru, pois elas duas se conhecem desde quando eram crianças. Ela continua falando que a Subaru costuma ser mal compreendida, mas é uma pessoa muito boa e gentil, e que a Subaru tem dificuldades de lidar com garotos por causa de alguns problemas no passado. E ao ver que o prota não julgou a Subaru, a Awaguri acaba ficando muito feliz com aquilo e agradece ele por ter essa atitude. Depois, ela fala para eles focarem nos estudos, já que conversaram demais. E o prota acaba se sentindo mais feliz ao ouvir aquelas palavras. No final do dia, ao terminarem de estudar, o prota e a Awaguri estão voltando para casa. Ele diz que foi a primeira vez que ficou tanto tempo grudado em uma mesa. Ela fala que estudar é importante, só que não é para ele esquecer de descansar. Ao chegarem na estação de trem, o prota agradece ela por ter ajudado ele com os estudos, mas a Awaguri fala que aquilo não foi nada e em seguida dá ele uma apostila com os resumos e dicas que ela mesma preparou. O prota fica surpreso com aquilo, por ela ter dedicado tanto tempo para ajudá-lo, só que a Awaguri é muito gentil e diz que era para eles se esforçarem juntos. Além disso, ela quer que ele aproveite o festival com todo mundo, para que depois ele possa contar tudinho a ela. Após dizer isso, a Awaguri dá adeus ao prota, mas antes dela sair do local, ele a agradece por tê-la ajudado. E aí ela dá uma boa sorte para ele e vai embora. Depois daquilo, o prota diz para si mesmo que não pode tirar nota vermelha na prova, e antes que ele saia do local, uma garota aparece e segura a sua mochila. Essa garota não é nada mais e nada menos que a Subaru, e ela fala que quer conversar com ele. O prota fica sem entender, mas ele vai ver o que a Subaru quer. Ela pergunta se ele é o namorado da linda Awaguri. O prota fica nervoso com aquilo e acaba deixando uma xícara de café cair na sua mão. A Subaru dá um pano para ele se limpar. O prota ainda está confuso e só agradece a gentileza. Ele fica assustado já que ela está agindo diferente do que antes, pois ele achava que ela o odiava por ser um aluno da Chidori. Ela então diz que ainda não perguntou o nome dele. Então o prota se apresenta e em sequência ela fala que se chama Subaru Hoshina, a colega de classe da Awaguri. Ao ouvir o sobrenome dela, o Rintaro acaba se lembrando das outras garotas falando sobre ela. A Subaru diz que ele ainda não respondeu a pergunta que ela fez, se o Rintaro é o namorado da Awaguri. Rapidamente, o prota responde que não. Então, ela pergunta o que diabos ele é para a Awaguri. Ele começa a pensar sobre, e a Subaru pergunta se eles se conhecem há pouco tempo. O prota responde que sim, e aquela resposta já é o suficiente. Então a Subaru fala para ele parar de ver a Awaguri. O prota fica surpreso, pois o motivo seria que ele é da escola Chidori. A Subaru sabe que ele não é uma má pessoa, e ela fala que acabou falando coisas terríveis na biblioteca, e pede desculpas por ter chamado eles de lixo humano. Ela conta que sempre odiou a Chidori, e os garotos no geral, já que todo garoto seria igualmente burro. Porém, quando ela viu o prota junto com a querida Awaguri-san, a Subaru acabou entrando em pânico. Oxe, ela é lésbica? O motivo seria que se alguém da escola delas vissem os dois juntos, não teria explicação, pois os professores da Kikyo odeiam a escola Chidori, mais do que os próprios alunos. E se descobrissem que a bolsista exemplar Awaguri se envolveu com um delinquente da escola Chidori, a Subaru nem sabe o que pode acontecer com ela. O prota pergunta se é esse o motivo dela ficar tão preocupada com a Awaguri, só que nesse momento um garotinho acaba caindo e a Subaru vai ajudar o menininho. A mãe do garoto aparece e pede desculpas pelo ocorrido. A Subaru diz que está tudo bem e dá o Power Ranger do garoto. O garoto fala que a cor do cabelo dela é muito bonito. Ela fica surpresa com aquilo e em seguida a criança e a mãe dele vão embora. Após isso, a Subaru fala que a Awaguri também disse a mesma coisa que aquele garotinho. Quando ela era menor, os garotos zombavam dela por conta do cabelo, e a Subaru não conseguia fazer nada além de chorar. No entanto, uma pessoa acabou ajudando ela. Essa pessoa foi a Awaguri, e a partir daquele dia a Subaru a trata como sua heroína, assim tornando elas amigas inseparáveis.
O nosso protagonista responde que sabia daquilo, já que a Waguri contou para ele, mas a Subaru diz que ele não sabe nada sobre a Wagurizinha e que ela sempre esteve ao lado dela, que viu o tanto que a Waguri se esforçou, o tanto que ela lutou para entrar na Kikyo, e por esse motivo ela quer evitar que tudo isso seja destruído. A Subaru continua falando que a Waguri pode odiá-la depois daquilo, porém se ela conseguir proteger a felicidade da sua querida amiga, ela já ficaria feliz. Então, ela implora para o Prota nunca mais ver a Waguri. No entanto, o Prota acaba se lembrando das palavras da Waguri, dizendo que quer conhecê-lo melhor. E com isso ele responde a Subaru dizendo que não vai fazer aquilo. Ela fica chocada ao ouvir a resposta, mas já tinha em mente o que ele iria decidir. O Prota sente muito e deixa o local. A Subaru permanece ainda no estabelecimento se questionando o que ela está fazendo. Após isso, o nosso protagonista está no trem voltando para casa. Os dois caras que estão do lado dele ficam extremamente assustados, achando que ele pode matar eles a qualquer momento. Mas o Prota só está pensando nas palavras da Subaru, pois ele não achou que ela seria esse tipo de pessoa. Até que as duas garotas da biblioteca acabam aparecendo. Elas ficam olhando para ele. O Prota acredita que elas querem que ele saia de lá, então é isso que ele faz. Porém, essas garotinhas agradecem pela atitude dele na biblioteca, já que aquilo foi muito shady. Em primeiro momento, o Prota fica sem entender aquelas garotinhas de 1,30 m, mas acaba se lembrando delas na biblioteca. Elas falam que não conseguiram agradecer a atitude dele naquele dia. O Prota pergunta se elas estudaram bem naquele dia. Elas ficam um pouco nervosas e respondem que sim. Ele fala que elas fizeram um excelente trabalho e em seguida sai do local. E as garotas ficam admirando ele, já que aquilo foi muito shady. O Prota não esperava que aquelas garotas da biblioteca iriam agradecer ele em algum dia. E nisso, ele acaba lembrando da waifuzinha Waguri-san, pois ela sempre agradece ele por tudo. O Rintaro consegue imaginar uma garota como ela ajudando a Subaru, mas ele se questiona se ela pode acabar se machucando por causa dele. Porém, o Prota não se arrepende da decisão que tomou. Depois disso, chega o dia deles saberem quanto tiraram na prova. O Uzami está extremamente nervoso, mas tanto ele quanto o Prota conseguiram passar, e toda a turma festeja esse feito, pois seria o equivalente a ganhar na loteria. O Uzami passou de raspão, ficando um ponto da nota vermelha. Os colegas da turma ficam tão alegres com a não reprovação dos dois, que perguntam ao Uzami como ele está se sentindo. O Uzami diz que está traumatizado, que olhou tantos os livros que acabou perdendo a visão. Então, eles vão perguntar ao Prota como ele se sente, e o Prota fica tão emocionado que não consegue nem expressar as palavras. E os colegas deles, que tiraram nota vermelha, pedem para eles ganharem o festival. Até mesmo o professor começa a chorar de tanta emoção. O Uzami fala que eles conseguiram aquilo por conta da ajuda do Saku, mas o Saku diz que não fez nada demais e fica tímido. Enquanto isso, o Prota fica tão feliz que vai mandar mensagem para o Waguri, só que ele acaba lembrando das palavras da Subaru e desiste de mandar. Porém, nesse exato momento, o Saku acaba derrubando as coisas do Rintaro. O Prota vai perguntar se ele está bem. Então o Saku pergunta o que seria aquele papel escrito boa sorte nas provas, com a assinatura de uma tal garota chamada Waguri Kaoruko. O Rintaro não consegue pensar em nada para falar. O Saku observa aquela reação, porém o Uzami aparece perguntando o que está acontecendo. Então, o Ayato pega o caderno com a mensagem da Waguri, e antes dele perguntar se aquela garota seria a mesma que eles viram na biblioteca, o Prota tira o caderno da mão dele. Tanto o Ayato quanto o Saku e o Uzami ficam sem entender aquela reação. Nesse momento, o Saku pergunta se essa Kaoruko seria a mesma da biblioteca. O Ayato fala que deve ser, pois foi assim que a garota de cabelos prateados a chamou. O Saku acha aquilo muito suspeito, já que o Prota tinha dito que só acabou vendo ela por acaso naquele dia, e que aproveitou o momento para se desculpar por assustá-la. O Saku pergunta desconfiado se realmente foi aquilo que ele contou para eles. E toda a turma fica perplexa olhando aquela situação. O Saku diz que ele está agindo estranho já faz um tempo e que ainda defendeu aquelas garotas da Kikyo. Em seguida, ele pergunta o motivo do Rintaro estar tão quieto e se ele vai dizer novamente que aquilo tudo não é nada. O Prota fica quieto durante um tempo, pensando na Waguri. Ele se vê em um beco sem saída, onde somente a sorte poderia lhe tirar daquela situação. Então, ele fala que não vai contar e pede desculpas a ele. Seus amigos ficam paralisados com aquela resposta, e o Saku entende muito bem o que ele quis dizer. Mas antes dele falar algo, o professor aparece e pergunta o que eles estão fazendo, e diz que eles ficaram tão animados que acabaram deixando a sala toda bagunçada. Com isso, pede para todos limparem o lugar. O Uzami chama o Saku para apostar em quem consegue limpar o chão mais rápido. No entanto, o Saku não fica muito interessado. Só que mesmo assim, o Uzami o puxa dizendo que vão limpar rapidinho o lugar.
O Prota pede desculpas ao Hayato e sai do local, mas o clima continua estranho entre eles, principalmente com o Saco. Mais tarde em casa, o Prota se desculpa e fala que não sabia que tinha um bilhete da Aoguri lhe desejando boa sorte, e que deveria ter prestado mais atenção. Ele permanece um tempo em silêncio, e depois diz que deveria agradecer ao Aoguri. Enquanto isso, a waifu, o Aoguri, está estudando em seu quarto, até que recebe uma mensagem do Prota agradecendo por tê-lo ajudado a passar na prova. A Aoguri se alegra ao ler aquilo e manda uma mensagem dando os parabéns e dizendo que agora ele vai conseguir participar do festival esportivo junto com os seus amigos. Quando o Prota lê aquela mensagem, começa a se lembrar das falas da Subaru, falando que não sabe o que pode acontecer se descobrirem que a aluna exemplar está saindo com o marginal da escola Chidori. A Aoguri fica muito feliz por ver que ele leu sua mensagem e começa a imaginar o que o Prota e seus amigos irão fazer no festival. Já no dia seguinte, o Uzami fica assustado e pergunta ao Hayato o que eles dois vão fazer em relação ao Saco e ao Prota, pois agora o Saco está brigado com o Rintaro e até mesmo se sentou distante dele. Com isso, o Hayato fala para o Uzami que agora é a vez dele ajudar os dois a se reconciliarem. Então, o Uzami utiliza todas as estratégias possíveis para fazer os dois voltarem ao que eram antes. Porém, ele acaba não conseguindo juntar os dois e fica triste dizendo que agora seu coração ficou despedaçado e que só queria curtir o festival junto com todos eles. Após isso, quando o Saco está andando para casa sozinho, o Hayato e o Uzami aparecem e o seguram. O Saco fica surpreso com aquilo e pergunta o que está acontecendo. O Hayato fala que eles irão conversar no meio do caminho, só que o Saco diz que não há nada para conversar. O Hayato pergunta se ele tem certeza mesmo disso, e o Saco fala que só está puto e vai embora com uma expressão emburrada. Os dois vão atrás dele, e o Hayato pergunta se o motivo é porque o Prota acabou se envolvendo com alguém da escola Kikyo. Que cara suspeito, mano, ele tá puto com o personagem principal porque tá se envolvendo com a garota. Esse cara aqui corta pra esquerda. O Saco responde que não, então o Hayato pergunta o que seria, e o Saco diz que o motivo é porque o Prota não confia neles. Ah, tá. O Uzami fala com uma expressão carismática que pensava que ele fosse muito mais estoico, já que ele só reclama e insulta os outros. O Saco pede desculpas e conta que o motivo de uma pessoa como ele estar na Chidori é por causa do Prota. Então, se aconteceu algo, ele queria ajudá-lo. O Uzami diz que o Prota é exatamente esse tipo de cara. Ele faz tanto pelos outros, mas sem esperar nada em troca, e que provavelmente nem sabe como o Saco se sente. Só eles sabem o quão incrível o Rintaro realmente é. O Hayato concorda com aquela afirmação do Uzami e fala para o Saco que o Prota disse naquela hora que não queria contar isso agora para eles e que não fingiu que não era nada. Essa foi a primeira vez que o Prota falou o que sentia de verdade. Então, o Hayato ficou feliz por ver que ele parou de esconder que tem algo errado, mas que ainda não sabem o que é de fato, até ele contar. O Hayato continua dizendo que tem certeza que ele vai contar um dia o que é. E assim, mesmo o Saco tendo aquela cara de Sasuke revoltado, ele ainda parece um pouco para baixo, porém parece ter sido tocado pelas palavras de seus amigos. Então eles decidem ir comer algo gostoso. Após isso, a mãe do nosso protagonista pergunta o motivo dele estar tão pra baixo. Ele responde que não é nada demais e continua limpando o lugar. E como ela é a mãe dele, ela sabe que algo de errado não está certo com seu filho e pergunta se ele tirou outra nota ruim ou algo parecido. O Prota responde meio desanimado que não, que dessa vez tirou uma nota boa. A mãe dele ri achando que ele tirou uma nota tão ruim que resolveu fazer uma piada, mas ele diz que é verdade, que dessa vez não tirou nota vermelha. Ela fica espantada com aquilo e pergunta se ele está falando sério. O Prota fala que sim. Com isso, sua mãe fica em choque, achando que ele deve ter usado o ChatGPT para colar na prova. O Prota responde que não, e que só usa o ChatGPT para fazer terapia. Então, a mãe pergunta qual foi a maior nota que ele tirou. O Prota responde que foi 59. Ela fica surpresa e dá um grito falando que aquela nota é muito alta para ele. Só que nesse exato momento, a Aoguri aparece no estabelecimento. Ao ouvir a voz dela, o Prota se esconde. Enquanto a Aoguri pede desculpas à mãe dele por ter ido quase na hora de fechar o estabelecimento, ela pergunta se tem algum bolo sobrando. A mãe responde que tem poucos, mas que será o suficiente para a barriga dela, eu duvido muito. E continua dizendo que se ela viesse nos finais de semana, teria mais opções. A Aoguri pensou em fazer isso, no entanto acha melhor comer logo depois de comprar, já que aquilo seria tipo uma recompensa por se esforçar nas provas. Ao ouvir a palavra provas, a mãe tenta falar que o Prota tirou uma nota boa, mas ele pede para ela ficar quieta. Então ela puxa ele e diz para o Aoguri que o Albert Einstein aqui foi bem nas provas.
Awaguri fica chocada porque não sabia que o Prota estava ali. Ele fica tímido e não consegue expressar muito bem em palavras. A mãe fala que ele estava ali o tempo todo e que provavelmente Awaguri devia tê-lo visto, já que a vitrine é transparente. Com isso, a mãe pede para ele anotar o pedido da Awaguri-san, pois ela tem trabalho na cozinha. Ela diz para Awaguri escolher com calma e em seguida sai do local, deixando somente os dois. A waifu de 1,50 m, eu acho que até menos, fala que já decidiu qual ela vai querer. O Prota pergunta qual seria, mas antes dela dizer, Awaguri levanta as duas mãos. O Prota não entende muito bem o que seria aquilo, e ela fala que só pensou em eles dois baterem as mãos. Ele ainda fica sem entender, e ela diz que é porque ele passou em todas as provas. O Prota fica alegre ao escutar aquilo, e a Awaguri fala que agora ele vai poder participar do festival esportivo. Nesse momento, o Prota se lembra das palavras do Saco sobre o bilhete e decide bater nas mãos dela. Porém, ele faz isso de um modo muito lento. A Awaguri acaba percebendo aquele desânimo, no entanto prefere ficar quieta. Após ela comprar o bolo, o Prota diz para o Awaguri ter cuidado no caminho de volta para casa, mas logo em seguida ele se oferece para acompanhá-la até a estação. Ela ri e fala que não há necessidade, pois ele ainda não terminou de ajeitar as coisas na loja. Antes de ir embora, a Awagurizinha fala que quando ele estiver para baixo é bom comer bastante, já que o dia começa pelo café da manhã. Ela mesma come muito, pelo menos 10 quilos de comida por dia, e acredita que comer muito melhora o humor. A Awaguri tenta falar mais, porém a timidez e o nervosismo não deixam. O Prota acha aquilo engraçado e começa a rir. Ela pergunta se acabou falando algo estranho, porém ele fica rindo sem parar, até que a Awaguri diz que está muito feliz por ele ter se sentido melhor. Antes de sair, ela fala que vai voltar outro dia para comer bolo de leite. Então ela vai embora e em seguida a mãe dele aparece perguntando se a Awaguri já foi. O Prota diz que sim, e com isso a mãe dele volta para a cozinha. O coração dele estava nublado há muito tempo, só que por um momento acabou clareando, deixando sua vida mais significativa. O Prota diz que naquele dia em que ouviu as palavras da Subaru, soube que ela tinha razão, que eles dois não deviam se ver nunca mais. Mas as palavras que ele respondeu ela acabaram saindo sozinhas. Afinal de contas, a Awaguri é uma garota gentil, trabalhadora, determinada e que merece todo o respeito por isso. No entanto, ele sente que tem algo, mas que não está conseguindo expressar em palavras, talvez algo que está preso em seu coração. Enquanto a Awaguri está esperando o trem, ela diz para si mesma que não esperava vê-lo assim tão de repente, já que foi a primeira vez que viu o Prota sorrindo daquele jeito, e achou aquilo muito fofo. Ela ficou feliz por tê-lo feito sorrir, mas que deveria ter perguntado se tinha acontecido algo para ele ter ficado tão para baixo. E antes dela concluir a frase, a Awaguri recebe uma mensagem de uma pessoa muito importante. Após isso, a mãe do Prota está falando que o jantar está quase pronto. Ele pergunta como está indo os preparativos para o dia seguinte. Ela diz que deixou para ver depois. O Prota acha que sua mãe preparou comida demais. Ela fala que tinha muito frango congelado e decidiu prepará-los. Ele dá uma provadinha e diz que está muito gostoso, e a mãe fala que aquilo pode ser uma comemoraçãozinha por ele ter passado em todas as provas, e que ultimamente tinha notado que ele estava se esforçando bastante. E se ele está dizendo que passou em todas, então deve ser porque passou mesmo. Em seguida ela pergunta qual foi a nota dele. O Prota fala que tirou 100, porém a mãe dá um peteleco nele, achando que ele está aumentando. Mas ela acredita logo depois do Rintaro mostrar a nota, e diz que está feliz em ver aquele resultado. Mas ele fala que não é uma nota tão boa assim, que só ficou em recuperação. E a mãe diz que é verdade, só que desde pequeno ele acabava desistindo de muitas coisas, e ver que dessa vez ele continuou tentando é gratificante para ela. Porém, ela não entende o motivo que o fez começar a estudar, mas sabe que ele tem um motivo, e por conta disso anda preocupado. O Prota pergunta como ela percebeu, e ela responde que não é para subestimar uma mãe, e fala que não vai se intrometer, e continua dizendo que ele deve ter se desculpado com a Awaguri. Além disso, ela ficou menos preocupada desde o dia em que viu ele se socar. O Prota fica sem entender e pergunta por que ela acha isso. A mãe fala que sabe como ele é, que não pede desculpas quando deve e que às vezes ele se preocupa tanto que quase esquece o importante. No entanto, o Prota é alguém que consegue decidir sozinho, e antes da conversa terminar, ela fala que se ele estiver vivendo uma boa vida já estaria bom. Depois, é nos mostrado a Subaru sentada em um banco no parque. Ela fica se lembrando da sua infância com a Awaguri, até que a Awaguri chega correndo e pede desculpas por deixá-la esperando.
A Subaru fala que está tudo bem, pois também acabou de chegar no local. Em seguida, a Subaru pergunta se ela foi a algum lugar depois da aula, já que está toda arrumada. A Awaguri tenta desviar do assunto e diz que faz um tempão que não vai até aquele parque. Esse lugar era onde as duas brincavam quando eram menores. A Subaru está agindo um pouco estranha e responde que sim, que se lembra muito bem daqueles dias. A Awaguri pergunta o que a Subaru queria conversar, pois é raro ela chamá-la assim do nada. Além disso, elas têm aula no dia seguinte e que podia ouvir o que ela tinha a dizer em outro momento. A Subaru fala que elas não podem conversar sobre aquilo na escola e que o assunto seria sobre o Rintaro, pois no outro dia eles dois tinham conversado sobre algo muito importante. E a Awaguri fica nervosa, já que não sabe o que a Subaru vai falar. E antes da Subaru dizer o que seria, é nos mostrado ela se lembrando de quando eram menores, onde a Subaru criança estava chorando muito porque a Awaguri teria caído da barra. Nisso, a Subaru teria ficado muito assustada. A Awaguri diz que tem praticado muito a posição de morcego na barra. A Subaru pede para ela parar de fazer coisas perigosas. A Awaguri fala que já entendeu e que ela é muito gentil, agradecendo a Subaru por se preocupar de verdade, mas que não precisa chorar, pois está tudo bem. A Subaru do presente fica observando aquela cena como uma telespectadora e fala que a Awaguri é pequena e adorável, com um longo e lindo cabelo preto, e que também é alegre, forte e incrível. A Subaru ama muito a Awaguri, já que foi ela que lhe salvou do bullying que sofria dos garotos, e por conta disso a chama de sua heroína. A Subaru abraça a Awaguri criança e diz que queria ser tão forte quanto ela. Após isso, a Subaru fala para ela que conversou com o Rintaro no outro dia. A Awaguri fica um pouco surpresa e a Subaru continua dizendo que acabou vendo os dois em uma cafeteria e que aquilo só tinha sido uma coincidência, mas que depois deles se separarem, a Subaru chamou o Prota e disse para ele nunca mais vê-la. A Subaru desabafa dizendo que foi muito egoísta e por conta disso pede desculpas a ela. A Awaguri fica chocada com a atitude da Subaru, já que não esperava que aquilo fosse acontecer. Por um momento, o silêncio toma conta do local, até que a Awaguri diz que ela a assustou quando se desculpou do nada. A Subaru fica sem entender a resposta dela, daí a Awaguri fala que acabou sentindo a animosidade entre a Chidori e a Kikyo naquela confusão que teve no portão da escola, e que deve ter causado muitos problemas a ela. A Subaru continua sem entender o que ela está falando, então a Awaguri pergunta se ela pediu para o Prota sumir da vida dela para protegê-la. Só que a sombra dentro da Subaru diz que deve proteger a felicidade dela. No entanto, a Awaguri fala naquele momento que ela é muito gentil e pede desculpas por deixá-la preocupada. A Subaru fica chocada com aquela resposta e ainda continua sem entender o motivo dela estar se desculpando. E a Subaru diz para si mesma que é uma pessoa horrível, pois desde o dia em que conversou com o Prota carregava um medo silencioso, uma ansiedade constante que a fazia imaginar o pior, como se cada pensamento pudesse revelar uma verdade dolorosa. Ela temia que a Awaguri descobrisse o que havia acontecido entre eles, e essa apreensão crescia dentro dela, alimentando uma culpa que parecia impossível de carregar sozinha. Mas enquanto se atormentava com essas dúvidas, a Subaru percebeu que o Prota não contou para ninguém sobre aquela conversa, um segredo guardado que evitava o ódio e a rejeição. Ainda assim, a culpa que ela carregava tornava difícil até mesmo dela respirar. Ela sentia um peso sufocante, como se uma sombra escura fosse crescendo dentro dela. Essa sombra, embora assustadora, também chamava por reconhecimento, era o reflexo dos sentimentos que a Subaru vinha reprimindo, um chamado para que finalmente enfrentasse aquilo que a consumia por dentro. Ela então pede desculpas e em seguida desaba em lágrimas, pois a Subaru não consegue perdoar o fato de que a Awaguri não lhe culpou. Ela se sente aliviada e diz que continua a mesma de antes, mesmo que tenha crescido, mesmo que finja ser forte e tente parecer durona, mesmo que tente imitar sua heroína e deixe o cabelo crescer, ela ainda é a mesma covarde de sempre. A Subaru criou uma persona para esconder aquela garotinha chorona que era no passado, mas ao reprimir tanto seu verdadeiro eu, fez com que a antiga Subaru viesse à tona. Agora ela fala para si mesma que se odeia do fundo do coração, enquanto pede desculpas e chora sem parar para a Awaguri, pois de acordo com ela, tudo que ela faz é arrastar a Awaguri para baixo. Porém, a Awagurizinha a segura pelas mãos e fala com um sorriso no rosto para elas se divertirem um pouco. Com isso, pede para elas voltarem um pouco ao passado. Então, a Awaguri acaba se pendurando nas barras e fala que aquilo é meio assustador depois de tanto tempo. A Subaru fica sem palavras ao ver a cena. A Awaguri pergunta se ela não está afim, e a Subaru diz que a roupinha dela vai ficar toda suja, mas a Awaguri não liga muito e fala que naquela época, quando eram crianças, elas voltavam para casa com a roupa suja, e por conta disso, a mãe dela sempre brigava. Ela pergunta a Subaru se lembra da vez que caiu da barra fixa. A Subaru responde que sim, então a Awaguri aproveita o momento para falar que aquela queda doeu muito mesmo e pergunta se a Subaru lembra do que disse.
pois ela teria dito para o Aguri não virar a estampa de camisa e passar toda a dor para ela. Só que a Subaru diz que não falou aquilo, mas a Aguri insiste que sim, pois lembra muito bem desse momento e que ficou tão chocada que as lágrimas e a dor sumiram. Ela continua dizendo que a Subaru era muito gentil já naquela época, porém a Subaru fala que não é gentil e que tudo o que faz é sobrecarregá-la, e que a Aguri só aguenta ela porque é gentil e pura, só por esse motivo. Só que a waifu de 1,40 m se levanta e diz que aquilo não é justo. Em seguida, ela segura a Subaru e diz que a Subaru fica falando coisas horríveis de não ser gentil, sendo que sempre esteve ao lado dela, lhe ajudando. Ela levanta a cabeça e continua dizendo que foi a mesma coisa com a barra fixa, que ela estava brincando perigosamente, e em vez de a Subaru ficar brava, começou a chorar. A Aguri se arrepende de tê-la feito chorar naquele dia, mas também ficou feliz por ver ela se preocupando tanto a ponto de chorar. Fala que ela foi a única que ficou ao seu lado e que por conta disso pede para a Subaru não se negar, já que a ama demais. A Subaru fica surpresa com tudo aquilo que acabou de ouvir, e a Aguri diz que quer acreditar no que seus olhos veem, e por esse motivo acredita na Subaru que conheceu até agora, até o dia em que ela parar de se ver como alguém que é tolerada, e que vai continuar dizendo a ela até esse dia chegar que a ama muito, e que a ama de todo o coração. A Subaru fica tocada pelas palavras da Aguri e fala que ela sempre foi assim desde quando se conheceram, mas que agora entendeu o que precisa fazer. Então, a Subaru abraça a Aguri e diz que falou para o Rintaro que ela era bolsista e que eles não deveriam se ver, mas que deveria ter perguntado antes para o Aguri. Então, a Subaru pergunta o que ela quer e a Aguri pede desculpas e diz que quer ver o gostosão do protagonista. Daí a Subaru faz uma última pergunta, se ela gosta dele, e a Aguri fala que gosta muito dele, que o ama. A Subaru fica mais aliviada ao ouvir aquilo e diz o que o Prota falou quando pediu para ele não vê-la nunca mais. A Aguri fica toda derretida, pois a resposta dele foi a de um macho alfa. E a Subaru diz para si mesma que ainda não consegue se amar e nunca pensou nela como alguém gentil e que se acha uma completa covarde, mas que mesmo assim a Aguri disse que a amava e sempre acreditou nela. Então, por conta disso, não importa o que aconteça, a Subaru vai confiar nela e está ao lado dela. E ela espera que algum dia ame o eu dela que fez a Aguri dizer que a ama, para que assim ela possa erguer a cabeça e caminhar ao lado dela com orgulho. Depois desse drama, elas estão voltando para casa. A Subaru pede desculpas por deixá-la fora de casa até tarde. A Aguri fala que está tudo bem e que foi bom ver a Subaru chorona depois de tanto tempo. Porém, acaba chegando uma mensagem no celular da Aguri. Ela fica surpresa ao ver que é do Prota. Então é nos mostrado o nosso garoto que está todo tenso porque anda pensando nas coisas que a Subaru falou e que precisa conversar com ela novamente. O problema é que ele não tem o contato dela, e o que resta é falar com a Aguri, mas ele fica receoso, já que faz tempo que não responde. Além disso, a Subaru provavelmente não quer que a Aguri saiba que ele falou com ela. Porém, o Prota não sabe que as duas já se entenderam, e fica preocupado até que a Aguri liga para ele. O Prota fica impressionado, pois foi muito rápido, mas ele atende e a Aguri pergunta se ele está livre. O Rintaro responde que sim, em seguida pede desculpas por tê-la deixado no vácuo e por não ter se desculpado quando ela foi até lá. Ela responde que está tudo bem e que nem ligou para aquilo. Então ela pergunta o que ele queria. O Prota vai direto ao ponto e fala que queria falar com a Subaru. A Aguri não entende muito bem, só que o Prota diz que tem algo que precisa conversar com ela, porém não consegue falar o motivo. Daí a Aguri ri porque sabe muito bem o que é. Ela passa o telefone para a Subaru e o Prota fica surpreso, pois não sabia que as duas estavam juntas. A Subaru pergunta o que ele quer. O Prota diz que é sobre o que eles falaram naquele dia. Com isso, ela pergunta se ele está livre amanhã depois da aula. Com isso, o nosso protagonista vai até o local marcado. Ao chegar, a Subaru pede desculpas por fazê-lo esperar muito tempo. O Prota fala que está tudo bem, mas pergunta se para ela está tudo bem eles se encontrarem assim. A Subaru diz que não tem problema e agradece a preocupação dele. Após isso, ela pergunta o que ele quer. Com isso, o nosso Romeo pergunta o que seria preciso para que ela permita que ele veja a sua Julieta. A Subaru diz que não é a mãe dela. No entanto, não é exatamente isso que o Prota está tentando dizer. Ele explica que acabou percebendo que não falou o suficiente naquele dia e entende muito bem como ela se sente. Pois a Kikyo odeia tudo sobre a Chidori, então haveria menos conflitos se eles não se vissem mais. Só que mesmo assim o nosso Prota ainda quer ver a sua amada. Mas ele diz que não suporta a ideia de causar problemas para ela, e por esse motivo quer perguntar a Subaru como pode vê-la sem causar problemas. A Subaru pergunta por que ele precisa perguntar aquilo para ela, e fala que só foi egoísta ao dizer para ele não vê-la.
Além disso, ele já deu a resposta e pergunta por que ele não está com raiva dela, pois antes ela falou coisas cruéis. Mas o prota diz que não está bravo e que ela deve realmente se preocupar com Aoguri, e mesmo poupando palavras, ele continua falando que a admira por se importar tanto com Aoguri, e por isso precisa da resposta dela. Ele pergunta o que precisa fazer para deixá-la tranquila, porque ignorar quem realmente valoriza Aoguri é inaceitável para ele. A Subaru fica impressionado com a atitude do nosso protagonistinha e diz que a pessoa por quem Aoguri se apaixonou é gentil demais para o próprio bem. Então ela fala para o prota que já contou tudo para Aoguri. Ele pergunta até quanto ela contou, e ela diz que tudo, até mesmo a resposta dele. A Subaru continua falando que se eles se encontrarem longe das escolas, conseguem se ver, e que se forem cuidadosos, estará tudo certo. Só que nesse exato momento, o prota acaba levando uma bolada. A Subaru pergunta se ele está bem, e o garoto do outro dia da cafeteria aparece perguntando se o prota está bem. Ele entrega a bola para o garoto, que fala que eles dois devem ser bons amigos. O prota diz que não é exatamente isso, e o garoto fala que eles não estariam conversando se não fossem amigos. Então ele volta para onde estão seus amigos, dando tchau aos dois. Com isso, a Subaru pergunta ao prota se um dia ele quer ser amigo dela. Ele fica surpreso e assustado ao mesmo tempo com aquela pergunta repentina, e pergunta a ela se aconteceu alguma coisa, e ela diz com uma expressão sorridente que é segredo.